Bom, e agora a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, curioso também. Por que será que as pessoas roncam tanto? Pois é, isso acaba dando até em separação. É ou não é, doutora? É verdade. Bom dia, doutora Cíntia Bom Coelho. dia. Eu estou conversando com a doutora Cíntia Coelho, que é especialista, dentista especialista no sono, na apneia e no ronco. Doutora, por que as pessoas roncam tanto? Então, olha só, até pouco tempo atrás se falava em ronco de uma forma até engraçada, né? Se falava que ronco, quando as pessoas roncavam, tiravam onda, é um problema social, na verdade. Sem dúvida. Hoje se descobriu que o ronco, além desse problema, né, desse problema social, nós temos também um problema ainda mais sério por trás dele, que é a apneia, que muitas vezes, não são em todos os casos, mas na maioria o ronco está associado à apneia. E o que é a apneia, doutora? Então, a apneia é uma parada que a pessoa dá durante alguns segundos quando está dormindo. Isso repetidamente, várias vezes durante a noite, né? E isso faz com que o nosso nível de oxigênio diminua drasticamente, né? Fazendo com que esse problema dia após dia, porque se isso acontecesse esporadicamente, isso não teria problema nenhum no nosso organismo. Mas isso acontecendo dia após dia, de forma consecutiva, durante horas, que são as 7, 8 horas que a gente durma durante a noite, isso vai trazendo um problema de um nível de saturação menor de oxigenação, trazendo problema para a gente de saúde, como a gente vê, infarto, né, do miocárdio, derrames, AVCs. Então, Agora, isso pode ser decorrente por causa da apneia. E quais são as pessoas que estão mais propensas a roncar? Tá, Né? então... Faixa etária. Aham. O homem é muito mais propenso a roncar, né, do que a mulher. Tá? Então, o que a gente percebe é que o homem não tem faixa etária. O homem pode começar cedo a roncar e vai aí até o resto da vida. Tá? Isso trazendo já ou não a apneia junto, porque ele pode inicialmente, no início da vida dele, aos 20, 18, 20 anos, começar a roncar sem ter necessariamente a apneia. A apneia, a gente vê que ela é uma doença evolutiva, né? Então a tendência é que cada dia a pessoa passe a ter mais, um nível mais crônico da doença. Já a mulher não. A mulher a gente tem uma proteção hormonal, né, que normalmente só aparece quando a gente está próximo ou já aconteceu a menopausa. Tá? Então, a gente vê que a proporção é sempre de 2 homens para uma mulher. Né? Enquanto o homem pode ter em qualquer idade, a mulher a gente vê que tem uma propensão maior, não que elas não possam ter, até Depois pode ter, de mais velha, mas mais isso, madura. normalmente mais de 50 anos. Agora, por incrível que pareça, doutora, eu já vi, inclusive, crianças roncando. É verdade. É normal? Isso é por Não. conta da apneia? Não, a criança ela pode ter até a apneia também, tá? Mas aí, nesse caso, precisa se procurar um médico, que é o médico do sono. Assim como existe a especialidade dentista do sono, existe o médico do sono. Normalmente são otorrinos, neurologistas, pneumologistas, mas que são médicos para essa área. E precisa descobrir se a criança também, além do problema da apneia, que normalmente se tem, algum problema respiratório, então é a nível de respiração. Certo. Sinusite, amidalite constante, tudo isso faz com que a criança passe a ter apneia. Muitas vezes, tirando esse problema, o foco maior, que não é a apneia também desaparece. Agora, o tratamento, ele é seguro ou há reincidências? Então, olha só, a apneia a gente sabe que não tem cura, né? A gente vê que a apneia, ela é uma doença crônica, que não tem cura, que muitas vezes o paciente chega para mim e pergunta, a apneia mata? Por quê? Porque a pessoa está ali roncando, está dormindo e de repente ela acorda de forma, muitas vezes se engasgando, né? Tem a impressão de que está morrendo mesmo. A apneia ela não mata, tá? Então, o que a gente percebe é que a apneia, ela é uma doença que traz problemas para o paciente no futuro, né, e que precisa ser tratado no momento. Que problemas são esses que podem ter? Então, o problema maior, mais sério que a gente vê é o caso do infarto, né? A pessoa pode infartar por causa dessa apneia crônica, tá? Mas importante realmente que se procure tratamento o quanto antes, sim, né? então, mas a apneia, como ela não tem cura, você faz tratamentos. O que seria isso?
A gente tem hoje a cirurgia, né, que é muito pouco usada já, porque a gente percebe que o paciente tem uma tendência, depois de alguns anos, voltar a ter a apneia de novo. O tratamento com o CPAP, né? O CPAP é uma máscara nasal que fica injetando o O2. Essa máscara aí? Não, aqui é o aparelho intraoral. O tá. que eu trouxe foi o aparelho intraoral, que muitas vezes, no caso de apneia leve e moderada, que a gente divide a apneia também em 3 estágios, a leve, a moderada e a severa, né? Quando no caso de leve e moderada, a gente pode usar o aparelho intraoral. No caso de uma apneia severa, normalmente o médico pede para que se use essa máscara nasal, onde a pessoa precisa dormir a noite toda com ela. Certo. Tá? Agora, eu estou vendo aqui esse aparelho. Isso aqui seria o quê? Que parece uma prótese, né? Pois é. Isso é o quê? Para colocar à noite? Isso, tá? Pode explicar como é que se faz? Sim, esse aparelhinho, ele é muito simples, de fácil colocação e de fácil uso, né? Muitas vezes a pessoa que tem a apneia, ela não gosta do tipo de tratamento que precisa ser feito. E se descobriu isso aqui, né? Esse aparelhinho é altamente satisfatório, você não tem problema nenhum em uso, porque você chega ali na hora que você vai dormir, coloca ele, passa a noite dormindo com ele, além de parar o ronco, sua mulher vai agradecer muito, né? Ou o homem, né? Pois é, e normalmente a gente vê que a tolerância da mulher é muito maior do que a do homem, né? Então a pessoa coloca isso na boca, dorme, resolve 2 problemas, né? O problema do ronco e o problema da apneia. Agora, esse aparelhinho é um aparelho caro? A gente está perto de encerrar já. Eu quero saber, é um aparelho caro? O custo desse tratamento é muito caro? Já é disponibilizado pela rede pública? Dá para responder isso num pacote só? Olha só, não, ainda não é disponibilizado, apesar da gente perceber que a apneia é um problema de saúde pública, né? Então isso vai ter que, no futuro, resolver, e assim, o mais breve possível. A gente vê grandes problemas em relação a isso. Hoje já existe, né, esse aparelhinho por aí vendendo, mas é melhor que se faça com um dentista especializado nessa área. Não é um custo caro, é possível se fazer e se resolve um grande problema. Que maravilha! Eu conversei com a doutora Cíntia Coelho, ela é dentista do sono. Pois é, tem dentista do sono, tem médico do sono, toda uma equipe interdisciplinar, não é, doutora? Isso, exatamente. Curando, tratando, minimizando os efeitos tão desagradáveis do ronco e perigosos da apneia, que uma coisa puxa a outra, né? Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e volte outras vezes. Muito obrigada também novidades. por dar esse espaço aqui, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem que é apneia, não sabem que é o ronco, mas não sabem que é apneia. Então eu agradeço estar aqui esse espaço para eu poder falar um pouquinho sobre isso. Que bom. Muito obrigada.